Olá, um bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz. Estou com vocês aqui às segundas, quartas e sextas, às 10 horas, numa colaboração com o Centro de Memória da Eletricidade, para poder discutir temas relacionados ao campo da saúde e as suas interfaces com outras áreas e disciplinas sobre esse contexto que a gente está vivendo da pandemia de Covid-19. Hoje a gente vai contar com a participação do professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, o professor Edson Holanda Teixeira, e a gente vai conversar hoje sobre o tema a imunodifusão científica. Eu vou aqui apresentar um pouquinho o Edson antes dele entrar. A gente vai discutir a questão, na verdade, da imunologia. O Edson é especialista, trabalha com imunologia, a gente vai discutir isso, especialmente num momento de necessidade de divulgação científica de informações relacionadas à imunologia. Vou apresentar brevemente o Edson. Ele possui graduação em odontologia pela Universidade Federal do Ceará, com especialização em gestão de sistema de serviços de saúde, mestrado e doutorado em bioquímica, também pela Universidade Federal do Ceará, e com pós-doutorado na Universidade Nova de Lisboa. Ele vem atuando como professor do Departamento de Patologia e Medicina Legal da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, e trabalha com diversos temas, relacionados à bioquímica e à imunologia. Então, hoje a gente vai discutir especificamente o projeto do laboratório que ele coordena, laboratório de biomoléculas, laboratório integrado de biomoléculas, que acabou de ganhar um edital focado na divulgação científica. Eu vou convidar o Edson para a nossa conversa aqui. Oi, Edson, tudo bem? Olá, bom dia, Tudo tudo bem? bem? Bom dia, tudo bem. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a você ter aceitado o convite para participar dessa conversa conosco. É um prazer realmente. Bem brevemente o seu currículo, assim, a sua trajetória, muito sucintamente, mas eu queria que você falasse mais um pouco sobre a sua formação, a sua trajetória, né, no campo da saúde, particularmente nessa relação, né, da bioquímica, que são duas áreas, com a imunologia, são dois campos que você vem se dedicando. Queria que você falasse um pouco disso, por favor. Tudo bem, bom dia, Igor. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação participar desse projeto de vocês, do Memória da Eletricidade, da Fiocruz. Um projeto que já vem há muitos anos, né? Desde 86, eu li aqui na bio de vocês. E sempre bom falar dos projetos da gente. Na verdade, a pesquisa, eu me envolvi com pesquisa na iniciação científica, né? Ainda na graduação. E eu trilhei esse caminho acadêmico, né, de mestrado e doutorado na área de bioquímica. A gente tem um curso de bioquímica muito forte aqui, no Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular. E em 2004, eu me mudei para Sobral. Eu estava iniciando um curso de medicina em Sobral, uma extensão do curso aqui da UFC. E lá eu comecei a montar o nosso laboratório. É claro que naquela época, 2005, existia um leque de oportunidades de financiamento na área de pesquisa. Inclusive, nessa época, nós submetemos um projeto para Sobral de um museu de ciências, né? Felizmente não fomos aprovados. Sobral tem essa vanguarda, né? Você deve lembrar que Sobral, no início do século passado, entrou para a história como uma cidade onde a teoria da relatividade foi comprovada, né? Existe até um museu exatamente no local lá onde foi feitas as observações, o Museu do Eclipse.
E Sobral estava se tornando uma cidade universitária. Já existia a Universidade Estadual Vale do Acaraú, depois chegou a UFC, e aí mais outras universidades, e lá nós montamos o nosso Laboratório Integrado de Biomoléculas. Em 2012 eu tive a oportunidade de voltar para Fortaleza. Foi um período de transição, mas desde essa época a gente tem trabalhado com aplicação biológica de moléculas tanto naturais e nos últimos anos com moléculas sintéticas, né? Já estamos próximos aí das 100 contribuições em artigos científicos em revistas internacionais, e mais importante do que isso é a formação de mais ou menos já 50 estudantes de mestrado, doutorado e pós-doutorado, que na minha visão é o que mais importa. Há alguns anos, há 5 anos aproximadamente, nós criamos um projeto associado ao laboratório de pesquisa, que é o projeto Imunoensina, que é um projeto de extensão que leva os conhecimentos de imunologia para as escolas profissionalizantes aqui do estado. E esse foi o projeto que, por conta da pandemia, nós associamos as duas contas das redes sociais e fizemos uma série de lives envolvendo tanto questões relacionadas à imunologia, à pandemia, às atividades profissionais relacionadas ao processo, e fizemos aí em torno de 40 ou 50 lives, e a Sociedade Brasileira de Imunologia nos agraciou com esse prêmio. Enfim, a gente trabalha produzindo insumos biotecnológicos, né, para a área de microbiologia, ou seja, a busca de novos agentes antimicrobianos, a atividade de anticâncer in vitro, e essa é uma colaboração com o pessoal de Portugal, onde eu tive a oportunidade de fazer um pós-doutorado na área de glicoimunologia, né, e temos também um setor que é o setor onde a gente faz experimentação animal na área de cicatrização de feridas. Então é mais ou menos esse o perfil do nosso laboratório. Não, é muito interessante. Eu tava também acompanhando o trabalho realizado pelo laboratório e seus projetos. É um laboratório muito ativo e que nesse momento da pandemia, toda essa dimensão de educação e saúde, né, que já era presente no laboratório, ele se ampliou também para uma discussão nas redes sociais em relação a fake news, em relação a toda também a promover a circulação de informações mais seguras e confiáveis nesse momento de tantas incertezas. E uma delas, e eu já gostaria de começar conversando por isso, é em relação ao sistema imunológico, né? No contexto da Covid-19, muito se tem falado sobre o sistema imunológico, e também de quase assim, ou medicamentos milagrosos ou práticas milagrosas para o fortalecimento do sistema imunológico como uma forma aí de ou mitigar ou até mesmo evitar totalmente a infecção pelo vírus. Queria que você falasse um pouco disso, de como que você, né, no laboratório, né, percebeu o crescimento dessas informações circulando aí sobre sistema imunológico e muitas delas fake news em geral, né? É muito boa essa pergunta, Igor, porque, na verdade, a imunologia, como ciência médica, ela é muito mais recente do que outras ciências. Então, há muito mais dúvidas do que certezas. É claro que algumas coisas já estão apaziguadas na teoria, mas toda vida que surge uma condição nova, como a condição do Covid-19, começam a aparecer novamente essas notícias de que é possível potencializar o sistema imunológico, de que é possível ter uma solução mágica para o problema, fazendo algum tipo de ingestão de algum princípio ativo, ou mesmo um determinado comportamento. E, na verdade, e a gente precisa divulgar isso, e aí é um outro parênteses que essa nossa live dá para a gente tocar nesse assunto. Depois das lives do Libs, eu percebi cada vez mais que um dos papéis fundamentais de quem faz pesquisa no Brasil é fazer difusão científica. Eu sou adepto agora, e vou trabalhar para isso,
para que cada projeto de pesquisa financiado no Brasil tenha uma percentagem para divulgação, difusão científica. Eu acho que o momento que a gente está vivendo no Brasil, de tanta confusão em relação a negacionistas, a fake news, também faz parte da nossa responsabilidade de ter ficado tanto tempo dentro dos muros dos institutos de pesquisa, das universidades. Eu acho que é mais do que fundamental agora a gente difundir ciência. E aí a gente tem feito esse trabalho e encontrado outras pessoas também de outros locais que têm feito também essa divulgação. Eu acho que a gente tem que ganhar os meios de comunicação, as redes sociais têm um papel muito importante. Nesse meio termo, eu acabei criando uma coisa que o laboratório não tinha, que era um canal no YouTube, que é o Libs UFC. Então, todas as nossas lives acabam ficando lá depois para a pessoa consultar. Tenho colocado também algumas aulas. Enfim, a gente tem feito um papel de formiguinha para fazer o que nós chamamos de difusão científica. Mas eu acho que a gente tem que fazer mais, eu acho que a gente tem que formalizar isso mais, que é a única forma da gente evitar tantas notícias falsas. Em relação à imunologia, existem de A a Z falsos especialistas, às vezes especialistas desinformados, que acabam por indicar, né, algum tipo de medicação ou de produto natural para potencializar o sistema imune. É bom saber, é bom que a gente diga, né, e eu falo isso brincando, mas as pessoas têm que entender que os casos graves de Covid nada mais são do que uma hiperpotencialização do sistema imunológico. É por isso que causa todo o drama em relação ao tecido pulmonar. Então não é só uma questão de potencializar, não é? E não existe até hoje nada comprovado cientificamente, senão isso estaria já amplamente divulgado. Não tem um artigo científico que você identifique algo mirabolante que potencialize o sistema imune para se defender de vírus, bactéria ou qualquer outra coisa. O que você precisa ter é o que todo mundo sabe: uma boa nutrição balanceada, exercício físico, saúde mental. Tudo isso é associado, e a OMS já reconhece isso como estado de saúde, né? Saúde não é ausência de doença, já há muitos anos a gente sabe disso, e então essas coisas estão interligadas. Então não vai existir, é preciso difundir isso, uma coisa mágica para evitar doenças. O que existe é o conhecimento científico já bem estabelecido, que a maioria das pessoas já sabe em relação à nutrição, exercício físico e à saúde mental. Edson, sua resposta foi muito boa. Eu fiquei pensando aqui em várias coisas, né? Então, vou dividir aqui as minhas questões. Acho que a primeira que me ressalta é a questão da divulgação científica e da importância da divulgação científica. Eu acho que a gente vive um momento atualmente de profusão, que é importante, né? Talvez um aspecto, se a gente pode dizer assim, por falta de uma palavra melhor, eu vou dizer isso, algo positivo nesse contexto que a gente está vivendo, é a profusão de divulgadores de ciência, dos pesquisadores se entendendo também como divulgadores de ciência, da ciência, comunicadores da ciência. Então a gente vê uma profusão e de várias organizações, né? A Sociedade Brasileira de Imunologia, a Sociedade Brasileira de Medicina, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, e por aí vai, quer dizer, várias associações de saúde se reconfigurando também para dar conta desse contexto que a gente está vivendo, né? Então, queria que você falasse mais um pouquinho da importância e talvez o desafio nosso, né, no país e na pesquisa seja a manutenção dessas iniciativas, né? Como a gente pode, depois, né, no pós-pandemia, isso se manter, porque a gente tem um enorme desafio que é não só o desconhecimento, mas a promoção do negacionismo ou de crenças que afirmam o que quer dizer sobre ciência, na verdade, não baseado em evidências, não baseado em pesquisa, não baseado na ciência. Olha, eu acho, como falei para você, né, eu acho que isso não pode ser uma coisa campanhista, isso não pode ser agora.
Isso tem que ser uma coisa permanente, porque uma das coisas que a pandemia nos trouxe foi esse impacto, né? Esse impacto de dizer como é que a sociedade brasileira não reconhece os avanços científicos que foram nascidos, semeados dentro das universidades públicas. 95% da pesquisa está dentro das instituições de pesquisa e universidades públicas. Então, o que aconteceu? Por que essa informação não chega? Não é? Por outro lado, a sociedade, pesquisas vêm demonstrando que respeita o professor, acha o professor uma autoridade, um profissional de excelência. Então, quem tem que decifrar esse segredo da esfinge aí, no sentido de onde foi que nós erramos, somos nós. Nós podemos simplesmente culpar a população. Então, por isso eu acho que, como política de Estado, deveríamos ter percentagem dos projetos de pesquisa aprovados, financeiramente estou falando, para divulgação. Seja ela através de mídias, publicações para públicos específicos, porque nós temos outro problema grave, que é a comunicação. Né? Obviamente eu não vou citar nomes, mas algumas vezes nas nossas lives a gente teve que dizer, peraí, o nosso público é o povo. Então não adianta você vir com um parafuso XYZ45W, que ninguém vai entender isso. A gente tem que, não que a população seja ignorante, mas ela não é obrigada a saber termos técnicos. Exatamente. Né? Então a informação, e isso tem uma pessoa no Brasil que faz maravilhosamente há anos, que é o Drauzio. Né? O Drauzio fantástico. Ele consegue falar de coisas difíceis numa linguagem fácil para o povo, que transmite segurança. Né? O Átila apareceu agora também, muito bem fazendo isso. Tem uma professora que teve no Roda Viva, acho que ela, não esqueci o nome dela agora. Ou seja, começaram a aparecer espaços na mídia para a gente falar disso. Né? Então eu acho que é papel nosso, inclusive vários impactos que essa pandemia me trouxe, uma delas foi essa. A gente corre muito atrás do artigo, a gente corre muito atrás do projeto, a gente corre muito... E o Imuno Ensina, que nasceu despretensiosamente, né? Eu não tinha feito extensão até então, na minha carreira, e eu pensei em fazer um projeto de extensão. Tive uma turma muito boa que me ajudou e me ajuda. Né? Aqui eu quero citar o nome da Ariane, que é uma menina que foi a primeira bolsista do projeto e tem o projeto com ela, há muita simbiose entre ela e o projeto, mesmo tendo mudado já os bolsistas, mas há uma equipe, a grande maioria voluntários, e que acha bom esse papel de levar esses conhecimentos complicados, e fala imunologia para estudantes, mesmo da área da saúde, eles têm dificuldade, acham que é muito a sopa de letrinha, que é difícil compreender. Então a gente tenta transformar esse conhecimento em conhecimento útil para o dia a dia. Né? Então a gente fala de vacina, a gente fala de alergias, né? Algumas vezes a escola demanda para a gente algum tema e a gente empurra alguma coisa de imunologia também no meio. Eu acho que, a partir de agora, o nosso laboratório ele vai se dedicar proporcionalmente muito parecido entre produção de conhecimento e divulgação. Eu corri muito nesses anos, Igor, para montar um grupo. Hoje eu tenho professores já formados no LIBS com pós-doutorado em universidades de Minas Gerais, universidades do Rio Grande do Norte, universidades daqui do interior do estado, aqui mesmo em Fortaleza. Então, esse é o meu maior tesouro, ter formado gente boa. Mas agora essas pessoas, e eu acho que é um papel de cada cientista brasileiro, deve deixar de olhar um pouco para as suas publicações, para os seus projetos, e pensar em uma forma de transformar essa comunicação e deixar chegar nas pessoas a importância disso. Por exemplo, no LIBS, já puxando a sardinha para o nosso lado, a gente está atrás de um novo antibiótico. Desde a década de 80 nós não temos um novo antibiótico. E o que se vê são as superbactérias aparecendo cada dia mais, bactérias multiresistentes. Então, não adianta eu falar que eu estou pesquisando biofilmes para buscar uma interferência. Não, eu estou buscando um novo antibiótico, porque não tem mais antibiótico. Né? Câncer, que a gente trabalha, câncer é a segunda causa de morte no Brasil e no mundo. Então as pessoas têm que saber desses dados, o porquê de pesquisar isso. Né? Cicatrização, mas para que cicatrização? Uma coisa que nós temos uma população diabética no mundo fenomenal, então eles têm problemas de cicatrização, é importante que a gente produza insumos biotecnológicos para que essas pessoas vivam melhor. Ou seja, transformar o complicado em uma coisa simples da sociedade, entender, para que só assim ela possa dar importância. Não, perfeito. Teve um comentário aqui, eu vou fazer também para
Eu não vou saber ler o nome, mas o comentário diz que é muito difícil atualmente manter a saúde mental nesse contexto que a gente está vivendo, né? Aumento do desemprego, aumento nesse conceito ampliado de saúde. E justamente nesse conceito ampliado de saúde que ela está se falando, ou seja, como você bem colocou, saúde não é ausência de doença, saúde envolve também o acesso à comida de qualidade, né? Acesso à moradia, bem-estar, a água potável, né? No Rio de Janeiro, a gente passou, antes da pandemia, uma crise hidráulica, né, em relação à água. Quer dizer, então, a saúde envolve também várias outras determinantes, o acesso à informação, o acesso à comunicação, o acesso à cultura, né, também. Isso a gente entende cada vez mais, há muito tempo, acho que cada vez mais como parte do processo de saúde e doença, né? E particularmente parte do processo de saúde. E aí, voltando a essa pesquisa, a essa pergunta que ela faz, como pensar, né, em imunologia nesse contexto de tanta crise, né, de tantas desigualdades que o Brasil passa, porque pensar em sistema imunológico também é pensar nas desigualdades de acesso, desigualdades nutricionais, enfim. Eu digo, Igor, que a gente separa as disciplinas para a gente estudar melhor, né? Antigamente, classificar era a melhor coisa do mundo. Vamos classificar, organizar, dividir, ramificar, porque fica mais fácil da gente compreender as coisas. Mas todas as coisas estão atreladas. O sistema imunológico é o mesmo sistema endócrino, que é o mesmo sistema nervoso. Então, todas essas coisas estão interligadas. A gente insiste ainda nos currículos universitários a separar essas coisas. Mas quando o indivíduo vê que uma citocina tem um efeito em uma célula do sistema endócrino ou que um hormônio tem uma influência no leucócito, a gente diz, poxa, essa parte de juntar as coisas complica, eu não sei. Né? Então, a gente tem que mudar isso desde a base, desde dos currículos. Mas é melhor a gente ter consciência de que essas coisas estão atreladas e que não existe a pílula mágica, mesmo sabendo esse momento difícil que a gente está vivendo, do que acreditar, por exemplo, tem uma rádio aqui em Fortaleza que vende uma garrafa que você coloca água dentro e a água fica milagrosa e cura tudo. Isso em horário comercial na maior ibope da Rádio AM de Fortaleza. Então, assim, é preciso combater essas coisas, é preciso combater de uma forma inteligente, não de uma forma agressiva, não de uma forma de... Porque aí você cria mais resistência ainda, mas é preciso ter essa consciência. Então, no momento é muito difícil, claro, nós estamos vivendo um momento de uma crise financeira grave, sobretudo nos investimentos em ciência e tecnologia. Sim, né? sim. Isso é uma coisa que impacta gravemente a sociedade, a formação de professores, que nós precisamos mais e mais. Na América Latina, apesar do Brasil ser uma potência, nós temos percentagem de doutores muito menores do que deveríamos ter. Né? Então, tudo isso passa por política, né? Não dá para não falar de política também, não é? Porque acaba que tudo necessita de investimento, inclusive para fazer difusão científica. Você vê, nós fazemos uma live dessa, temos um público X. Se nós estivéssemos aqui tocando música de péssima qualidade, teríamos 1000X, 2000X. Então é preciso transformar esse conhecimento e essa conversa em uma coisa mais interessante, não uma coisa chata, uma coisa realmente que a pessoa perceba que pode mudar a vida dela para melhor, com menos dinheiro, né? E promovendo saúde e educação. Não, com certeza, com certeza. Acho que essa dimensão e você falou da manutenção do investimento em ciência e tecnologia como política de Estado, não de governo, né? Uma compreensão plena, né, de que é central e muito importante, tanto que hoje se espera muito a resposta da ciência com a vacina, né, com pesquisa em plasma. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, vou te perguntar um pouco sobre isso, mas também se espera muitas soluções milagrosas, né?
Em uma delas, que há alguns meses começou a circular, na verdade, não, a ideia de um passaporte imunológico, né? Isso começou a circular muito fortemente, de que quem pegou, eu estou vendo aqui, então tô livre, estou liberado para poder fazer o que eu quiser, ir para onde eu quiser, etc. Ou até mais ainda, uma outra percepção muito comum é melhor pegar logo, né, de uma vez. E o quanto que a ciência também é importante, a divulgação da ciência é importante também para pensar e refletir sobre esse tipo de comportamento. Como que você vê isso? Primeiro, essa ideia de um passaporte imunológico começou a ser, né, difundida, e essa dimensão de muitas pessoas quererem pegar logo para poder se livrar da preocupação, né? Primeira coisa, a gente tem que lembrar que a população está assustada, né? Que a população precisa do seu sustento. Acho que ainda não vivemos uma convulsão social por conta desses R$ 600 que o governo tem mantido e que tem, inclusive, impactado na popularidade do governo. Sim, Acho que isso é muito importante, até porque metade da população brasileira vive com menos de R$ 600 por mês. As pessoas não têm esse número. Isso é muito importante de se saber, porque a partir daí você começa a perceber a importância de promover informação e gerar conhecimento, porque senão cada um fica na sua bolha. A Covid-19 ela veio para desafiar os sistemas de saúde, mas também desafiar o que se sabia até então dessas infecções virais. Ou seja, o conceito de imunologia de rebanho, por enquanto, foi para o saco, porque você tem áreas como Fortaleza que reduziu muito a transmissão em Fortaleza está menos que 0,6, salvo engano, e aquele grupo de Pelotas veio aqui e disse que somente 15% da população está imune. Não existe imunidade de rebanho até então conhecida com 15%. Então por que está reduzindo tanto a transmissão? Porque o povo se comporta. De jeito nenhum. Saiu no Fantástico essa semana o povo na praia, né? Aqui em Fortaleza. As academias estão lotadas. Acabei de ver na televisão a pressão do sindicato das escolas particulares para que as aulas voltem imediatamente. Ou seja, falta empatia ainda na nossa sociedade, né? Falta empatia de reconhecer que existem riscos. O Amazonas agora retornou às aulas e a gente está vendo que começou a crescer novamente. sim, A Secretaria de sim. Saúde diz que não, são casos passados que estão sendo reavaliados. Eu não sei. Vários outros países estão fechando, a Itália está fechando de novo bar e boate, porque começou a surgir casos. Então a gente tem que pegar essas experiências, e eu acho que aqui no Ceará a gente tem mantido uma racionalidade em relação a isso, muitas vezes abrindo de forma muito gradual, mas nós temos que entender que a população está muito desesperada para voltar a trabalhar, ir para a rua e ter sua vida normal, certo? Então, a imunidade de rebanho ainda é uma coisa a gente entender, né, o que está acontecendo. Eu acho que tem muito a ver com imunidade celular, ou seja, muita gente está imune e não tem anticorpo detectável, né? Até porque a infecção viral demanda uma imunidade celular muito mais importante. Enfim, nós não sabemos todas as respostas, mas o que nós sabemos até agora com relação ao passaporte imunológico, temos visto cada vez mais pessoas, casos em que há até agora, reativação do vírus, ou seja, a pessoa teve a doença, ficou indetectável quando se tenta buscar o vírus, né, através do exame que a gente chama de PCR, e depois esse vírus reaparece. Aqui no Ceará, isso já foi documentado há uns 2 meses em profissionais de saúde. Então, esses casos têm que ser estudados. É uma reinfecção ou é realmente o vírus que estava escondidinho lá na célula? Tudo é muito novo, né? Então, o que nós sabemos até agora não existe passaporte imunológico garantido. Eu vejo muitos especialistas falando muita bobagem em relação a isso. A gente vê, por exemplo, testagem de teste rápido para entrar em festa da burguesia, que é uma loucura completa. Porque dar positivo ou dar negativo não quer dizer absolutamente nada. Você impedir a pessoa positiva de entrar ou a negativa favorecer que ela entre, isso não quer dizer absolutamente nada. Então, a gente tem que levar essa informação. Em relação ao passaporte, é isso. A gente não tem essa garantia, né? É claro que a gente tem que compreender isso. 80% mais ou menos dos casos
vão se recuperar sem ter grandes sintomas. Os adultos, eles têm algum sintoma algumas vezes e se recuperam muito mais. Se a gente vai olhar a pirâmide de mortalidade, acima de 70 anos é a grande maioria dos casos. Tudo isso a gente sabe. Mas isso não exclui que existam casos em crianças graves, que existam casos em adultos graves e que é preciso ainda manter o isolamento social, que é a única maneira da gente diminuir, né, o número de pacientes rapidamente e os sistemas de saúde comportarem essa demanda. É claro, como você falou, que tem uma ansiedade muito grande na população em retomar alguma normalidade, ou pelo menos retomar um passado recente, né, de sair, bares, etc. Mas, por outro lado, o distanciamento social é necessário e, de certa forma, nunca foi cumprido no Brasil, né, tão à risca, se a gente for comparar com experiências como Nova Zelândia, ou como Austrália, ou até mesmo como Itália, Espanha, né, que tiveram um momento muito crítico e logo depois retrocederam, ou até mesmo Portugal, né, que vive uma situação muitíssimo, incomparavelmente melhor do que a nossa em relação à pandemia, né, e fica uma sensação, a gente está, né, no quinto mês de pandemia, né, e já o oitavo mês do ano, sendo atravessado por esse momento, e dá uma sensação de não ter fim, né? Você acha que isso é que também acaba produzindo esse conjunto de desinformação também? Quer dizer, essa ansiedade também contribui para esse conjunto de desinformação e para um conjunto também muito grande, que eu queria falar, de falsos especialistas, né? A gente recebe muito, eu imagino que você também, muitos áudios, né, do médico tal, doutor tal, não sei o que lá o que. Você começa a ter que às vezes tem uma questão de um interesse, mas tem também uma questão de uma ansiedade. Ao mesmo tempo, essa ansiedade quase como sendo aí não um passaporte imunológico, o passaporte para a vida normal, né, para um passado recente, né? Como é que você identifica esse crescimento tão grande de falsos especialistas com esses áudios no WhatsApp? E quais são os desafios que os pesquisadores, nós pesquisadores, né, do campo da saúde, temos diante disso? Isso vem daquela minha primeira resposta, a ansiedade da população muito grande por respostas. Respostas que sejam simples e que não demandem muito esforço. É um comprimido que se Certo. toma e se está imune. Pronto. É isso que a população quer, né? O que nós temos é, como 80% dos casos são assintomáticos e muitos se recuperam, graças a Deus, as pessoas às vezes brincam de achar que podem se expor, não é? Uhum. E a gente entende isso quando é jovem, né? O jovem gosta Ontem eu vi alguém falando o seguinte: se o jovem gosta de se arriscar e quer fazer surf em cima do trem, ele vai só. E aí a responsabilidade é só dele. Agora, se eu vou para a praia e eu não uso máscara, quem cai do trem não sou só eu, cai do trem quem está perto Uhum. de mim também. Então, essa consciência e essa empatia é que a gente não vê. Em relação aos falsos especialistas, aqui no Ceará apareceu de tudo que você possa imaginar, né? E não é só aqui no Ceará, no Brasil afora. O prefeito de Itajaí estava querendo fazer tratamento com Sim, ozônio. Achando que oferecer qualquer coisa é um papel da exato. política, né? Na verdade, acho que ou era o Obama ou era o Gates que falava, quando o avião está caindo, né, como é o nosso caso, a última coisa que você joga fora é o motor, e o motor é a ciência de um país, né? Você pode jogar fora um monte de coisa, a cadeira, a comida, um pedaço da asa, mas o motor não. E o motor de uma nação que quer ser uma nação realmente respeitada mundo afora é ciência e tecnologia, é domínio de conhecimento, né? Você Uhum. vê as eleições nos Estados Unidos cada vez mais claro que ela teve um papel importante aí de um grupo que manipulou a opinião das pessoas. Está cada vez mais provado isso, né? Ou seja, informação é poder, né? Informação é Sim, dinheiro.
né? sim, E a gente tem que encarar isso de forma muito, muito séria. Aquela pesquisa que eu falei, em que a população dos profissionais que ela tem mais respeito, ela respeita professor, mas também respeita muito médico. sim, Então, o médico, eu me lembro que até um tempo atrás, nos classificados, quando você ia comprar o carro, para você saber se o carro era bom, o cara botava no finalzinho, carro de médico, quer dizer, o cara. cara que se comporta, o cara que é um cidadão da sociedade e tal. E é isso que a sociedade espera de um médico, que não que vá buscar na ciência, né? Eu digo sempre aos meus estudantes, evitem repetir ou acreditar naquilo que os outros profissionais lhe dizem. Porque se o profissional não lê e repete aquilo para você e está fazendo na prática que foi errado, muito provavelmente você vai continuar fazendo errado, né? E antigamente, não. Antigamente, quando a gente ia buscar um artigo científico, era um caos, né? Não sei se você tem a minha idade, mas Uhum, ia na biblioteca, chegava para a exatamente. bibliotecária, dava as palavras-chave, vinha aquele papel com aquela impressora matricial com os resumos, aí você rezava para que o resumo que você escolhesse tivesse, pegava depois de 3 semanas, Isso. era um caos. Hoje em dia, É, em 2 segundos, você tem a Nature, você tem a Science, você tem tudo, as revistas mais importantes do mundo, todas, a grande maioria delas abriram acesso, no caso dos artigos sobre a pandemia, né? Enfim, ter onde buscar informação, o médico tem, e ele tem informação para isso. sim, Não é? Ele tem sim. informação para isso. Então é lamentável que a gente veja profissionais médicos envolvidos nisso. Mas não tem só médico, é radialista. É, É um mundo de pessoas que, por conta dessa pressão social, tenta achar uma solução mágica e está mas, na cara que ela não existe. Eu é, digo muito às pessoas, é preciso que a gente... o caso no Líbano matou 200 pessoas. Aqui a gente tem 5 bombas libanesas todo é, santo dia. todo dia, É exatamente, complicado. exatamente. Eu fiz essa comparação também numa conversa, né? É claro que é uma comoção muito grande, é claro que, mas também é preciso haver conosco, né? Porque a gente tem 5 bombas no Líbano todo dia, morrendo, né, 1.000 pessoas, e parece que a gente se acostumou, como sociedade, o que é muito perverso, muito grave, se acostumar com a morte, com um platô de 1.000 mortes por dia, pelo menos 2 meses, né? Então, isso é muito grave, assim, como sociedade, como é uma autorreflexão de como nós vivemos como sociedade, a gente se acostumar com, ah, tá bom, tá morrendo, né? Isso também é muito complicado. Tem algumas perguntas que o Paulo fez aqui, Pois não. e ele fez algumas perguntas. Uma delas foi sobre a questão dos especialistas, né? Que não basta ser especialista, precisa ter responsabilidade. E um outro comentário que fez, né, que ele disse assim: o senhor acredita que as agências de fomento, como o CAP, o CNPq, devem estimular as demandas científicas da comunidade? Acho que estava falando especificamente em relação à divulgação científica. Né? Sim, em relação à divulgação, então. Eu pensei que fosse em Isso. relação à pesquisa do Covid. Parece que É, houve a liberação de mais Paulo, 20 milhões, né, edital. é, se for Mas diferente disso, Paulo, você fala. Tô falando para ele responder. o que é engraçado, e que a população e a sociedade em geral tem que saber, que pesquisa científica de qualidade demora, para você ter certeza, demora 10, 20 anos, né? E às vezes ainda é pouco, né? Então não adianta, num momento de pandemia, você pegar todo o dinheiro do mundo e dizer traz a resposta no próximo mês. Não vai ter, Uhum, não uhum. vai ter. As pessoas estão correndo atrás de uma vacina, obviamente há muito dinheiro envolvido nisso, há uma corrida. Isso parece até a época do nascedouro da biotecnologia, onde todo mundo queria Sim, produzir sim, insulina. Quem produzisse primeiro sim, ia ganhar o dinheiro do mundo todo, né? Então, demora e tem que ter muita responsabilidade. A gente vê a vacina da dengue, né? Há quantos anos a gente já pesquisa a vacina da dengue? Tem Ah, que ser uma vacina a AIDS, por tetravalente. exemplo. AIDS, por AIDS, exemplo. AIDS. Agora você falou de AIDS, eu me lembrei de outra coisa, né? Há uma falsa notícia que os negacionistas têm divulgado, que se fala muito das mortes de Covid, mas elas são comparáveis às mortes de outras causas. É Uhum, mentira.
num curto espaço de tempo, a Covid-19 matou mais do que qualquer outra doença. Sim, Mais do que sim. AIDS, mais de doença do coração, mais do que tudo. Né? Então, essa informação é muito importante. Porque senão fica parecendo que 1.000 mortes por dia, mas quantos morrem de acidente de trânsito? Quantos Uhum, morrem de hipertensão? Né? uhum. É claro que todas essas coisas que eu falei, se tem uma taxa de mortalidade altíssima e que se tem que ter políticas de prevenção. Mas a Covid-19, em curto espaço de tempo, ela tem um pico que qualquer outra causa não consegue chegar perto. É verdade. E a gente estava falando dessa questão da pesquisa que leva tempo, e eu estava lembrando aqui da própria, são 4 décadas, né, de praticamente de pandemia de HIV/AIDS. Estava lembrando muito disso em relação que, obviamente que assim, a gente encontrou ao longo se encontra na ciência medicamentos que possam mitigar os efeitos, né, mas ainda não encontramos nenhuma vacina ou nenhum medicamento realmente eficaz que leve à cura, né, nesse sentido. Eu queria que você falasse um pouco, tem mais uma pergunta, mas eu queria que você falasse um pouco sobre as pesquisas que estão sendo feitas, como é que você vê do ponto de vista é, da imunologia, as pesquisas que estão sendo feitas com plasma, que é uma pesquisa um modo muito antigo já, né, com plasma tanto humano quanto de cavalo, e a pesquisa com vacina, né? Como é que você tem acompanhado essas pesquisas? Tem um colega professor na área de saúde pública aqui do Ceará, até da Fiocruz, o professor Dorico Monteiro, que ele diz que em saúde pública a gente tem que trocar o carro com o pneu andando. E, 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 na, e, na, e na pandemia a mesma coisa, ou seja, a gente está recebendo as notícias e muitas vezes, de modo compassivo, os médicos estão fazendo aquilo e graças a Deus, algumas vezes isso salva vidas. Né? Eu tenho um caso muito específico de uma colega que fez uma live com a gente, né, contraiu o vírus, ficou muito, muito comprometido o pulmão dessa pessoa, e, e existe um anticorpo monoclonal que combate o receptor da IL-6, que é uma substânciazinha que é muito importante no processo inflamatório que deflagra a sintomatologia do Covid-19. É caro, tem que entrar na justiça, mas tudo isso foi feito e hoje ela está recuperada. Ou seja, não é uma coisa assim que. Por isso que eu digo, é trocar o pneu com o carro andando. A ciência diz uma coisa, essa coisa não é ainda uma certeza absoluta, então existe uma rigorosidade em relação a como usar Uhum, isso. Não é uhum, qualquer coisa que você vai testando, ou seja, a pessoa está muito mal, ela vai a óbito, então você pode utilizar uma situação, um medicamento desse, ou num protocolo de pesquisa. Nada impede de se uhum, ter um protocolo de pesquisa uhum. que os hospitais tiveram, inclusive, em relação à polêmica hidroxicloroquina, foram Sim, feitos protocolos, só que os protocolos demonstravam, quando se fazia estudos mínimos, que não existia efeito possível de ser espalhado de uma forma geral. Então eu acho que tudo isso é válido, né? Tudo isso é válido e pode ser testado, mas dentro dessas condições. Ou uso compassivo, ou um protocolo. Os comitês de ética estão ajudando, estão sim. céleres para que, ao receber esses projetos envolvendo Covid, passe na frente dos outros. Então é possível fazer, mas após a Segunda Guerra Mundial, com as coisas que aconteceram lá, nasceu uma coisa chamada bioética principalista. E é fundamental que a gente pense protocolos de pesquisa observando cada um dos princípios da bioética, senão a gente volta para a selva. Exatamente. Eu acho que tem uma questão que eu fico pensando, gostaria de compartilhar com você, em relação a todo um movimento que no Brasil acabou crescendo um pouco, acompanhando os Estados Unidos e Europa, que é o do movimento anti-vacina, né? Que começou a surgir no Brasil e começou tanto, né? A gente começou a ter uns surtos de doenças como febre amarela, sarampo, né? Que a gente não tinha há muito tempo. E eu fico pensando assim, o quanto que
a pressa por uma vacina pode também, e a gente não ter uma vacina, né, tão eficaz e com esse protocolo bioético, pode acabar reforçando a, a crítica à vacina, né? Esses movimentos anti-vacina. Então, é algo muito delicado. A gente tem uma crise sanitária que precisa ser resolvida. Essa metáfora do carro trocar o pneu com o carro andando é justamente isso. Mas, ao mesmo tempo, podemos dar, de certa maneira, munição para um polo que já, para grupos que já se colocam muito fortemente contra a vacina e contra essas biotecnologias de imunização, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Olha, eu tenho tentado ler um pouco sobre o que motiva a questão dos movimentos anti-vacina. E eu caio naquela hipótese, naquele ditado que diz o que o coração não, que os olhos não veem, o coração não sente. Os movimentos anti-vacina, eles nascem nos países que erradicaram doenças exatamente pelas vacinas há muitos anos. Uhum, Então, o efeito da vacina já está acomodado na sociedade. Então, o que que se pensa? Não, isso aí não existe. Essa doença não existe. Na verdade, isso é. Aí vem as conspirações. Isso é para uhum, vender, isso é para as ideias conspiratórias. Né? Na verdade, esses movimentos anti-vacina são importados. O Brasil tem um plano, um projeto, um sistema de imunização respeitado no mundo inteiro. Né? sim. Não é todo país que oferece 14, 15 vacinas de graça em seu calendário. E atualiza esse calendário baseado nas informações epidemiológicas. A gente tem que valorizar muito isso. O Sistema Único de Saúde tem muita coisa boa que precisa estar na mídia e não só as macas nos corredores, que é um problema, sim, Uhum, mas, como diz o Drauzio, que já escreveu sobre isso, é preciso ter responsabilidade sobre a sua saúde para usar o Sistema Único de Saúde de forma racional. Senão o dinheiro não dá mesmo. uhum, Né? Em Sobral, houve Sobral é uma cidade da região norte aqui do estado do Ceará, com 200 mil habitantes, e os leitos de UTI disponíveis eram todos ocupados por munícipes ou da região, porque lá é polo, por pessoas com traumatismo craniano por não usar capacete em motocicletas. É injusto a pessoa que se cuida a vida inteira não ter uma vaga na UTI porque parte da população resolveu que capacete não se usa. Então essas coisas, elas precisam estar bem claras para a sociedade também. Porque depois de ter passado tanto tempo na ditadura e sem ter direito de falar, a uhum, Constituição de 88 criou mecanismos mais de bandeira do que de realidade. Né? A universalização do Sistema Único de Saúde ainda é uma bandeira, ela não é uma realidade. Se você for buscar, se você for sim, da periferia de qualquer cidade e for buscar um atendimento de saúde especializado, você vai ter dificuldade. Você vai ter dificuldade. Então, a universalização é uma coisa a se perseguir ainda, né? A equidade, enfim, várias outras coisas que aí a gente escamba para um outro campo. Mas, de qualquer forma, a gente tem que contra-atacar isso. Eu acho que todo imunologista tem que trabalhar para contra-atacar isso e para demonstrar, porque se a gente não conseguir demonstrar isso, a gente não consegue convencer mais de nada, Igor, porque a evidência é monstruosa. A evidência do uso de vacinas no combate a doenças é uma coisa assim que é preto e o branco. uhum, São números de mortos que reduziram a zero, é economia em leitos que não se tem como medir os trilhões de dólares economizados. Enfim, essa é a nossa dificuldade, é desvendar esse segredo da esfinge, como chegar nessas pessoas e demonstrar. É claro que boa parte vai estar catequizada e vai dizer é mentira, porque o papel uhum, dela é negar. Mas elas não uhum. podem, eu acho que o nosso papel é deixar isso livre ao ponto dessa percentagem negacionista afetar outras pessoas de boa fé. Por isso que difusão científica hoje em dia é um ponto fundamental para a ciência brasileira. Sem dúvida, fundamental. Tem mais um comentário do Paulo aqui, e agora acabou de chegar uma da Flávia. O Paulo, eu vou juntar as duas, acho que tem a ver.
o Paulo está falando assim, o professor incluiu demanda de difusão científica nos seus projetos de pesquisa, não, mas não vimos isso como frequência. Me parece que as agências de fomento não se atentam para isso, né? Para você comentar. E um outro comentário da Flávia, que eu acho que tem a ver também, quando ela diz assim, a busca de uma ética coletiva, o ensino de ciência em todos os seus níveis deve se fortalecer, né? Para construir justamente essa bioética coletiva, essa preocupação com a ciência coletivamente, né? Acho que também é muito importante. Acho que até mesmo as agências, o que exigem de nós, né? Se eu ou você ou qualquer outro pesquisador que estiver nos assistindo agora fizer um relatório dizendo que publicou 10 artigos, tá ok, não precisa fazer mais nada, né? É como se isso fosse suficiente. No período de 2 anos eu publiquei 10 artigos, ótimo, parabéns, né? Quer dizer, mas há outras questões, né, que são importantes também para o desenvolvimento de uma pesquisa. Então, se você puder comentar. Sem dúvida, na verdade, isso eu acho que tem que ser uma política de Estado mesmo, né? Orientar os projetos de pesquisa, financiar esses projetos de pesquisa no sentido de ter uma percentagem, eu não estou dizendo de pegar metade do dinheiro, Sim, mas sim. 5%, 10% é uma coisa possível. Porque senão a gente fica na mão de boa vontade, de bolsista, e isso fica muito pequeno, tem que ser cada vez, é claro que é muito importante, é por isso que nós estamos conversando hoje, mas é preciso que isso seja política de Estado. Eu não vejo possibilidade no momento disso acontecer. Nós temos os recursos comprimidos em relação a ciência e E cada vez tecnologia. mais. Vou ter que fechar algumas das minhas linhas de pesquisa, reduzir o número de estudantes, porque é preciso manter a qualidade. Manter qualidade você precisa de recurso. Né? Então, eu acho que os estados, nas suas FAPs, podem começar a fazer isso como exercício. Né? E acho que Flávia tem toda a razão. Eu acho que tem que se partir. Acaba tudo, Igor, descambando de uma coisa chamada educação. Investimento em Exatamente. educação. Que é a Exatamente. educação que vai dar consciência, é a educação que vai dar curiosidade. E a educação e a ciência se misturam, são duas coisas que estão sempre juntas. Exatamente. Edson, a gente está chegando no final da nossa live. Eu gostaria de agradecer enormemente a sua participação aqui, compartilhar sua experiência, seu conhecimento, para que a gente possa conhecer as atividades do Laboratório Integrado de Biomoléculas e também, né, tanto do imunoensino, do imunodifusão científica. Realmente, muito obrigado, muito bom compartilhar essa manhã agora com você e dizer para quem está nos assistindo que a live vai ficar disponível tanto no IGTV do Memória, quanto depois no canal no YouTube. Então, quem não pôde assistir, divulga, vamos espalhar boas informações sobre saúde nesse contexto. Mais uma vez, muito obrigado a você e a todos e todas que estiveram aqui conosco hoje de manhã. Muito obrigado de novo pelo convite, parabéns. E já peço licença para também publicar no Libs UFC, para divulgar cada vez mais esse nosso papo. Claro, com certeza, com certeza. Tá, licença dada. Muito obrigado mesmo. Bom Obrigado. dia a todos. Um abraço, Bom Igor. dia, um abraço. Tchau, tchau. Tchau.